No vídeo de hoje eu vou te contar uma história que tomou uma proporção midiática muito grande justamente por ter acontecido onde aconteceu. Ela chocou uma população e ela também aconteceu num lugar que teoricamente era para ser um lugar de paz, de fé, um lugar de espiritualidade, mas acabou acontecendo um ataque terrível ali dentro. Hoje eu vou te contar os fragmentos da história do Dylann Roof. Oi, eu sou a Paula, seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal maravilhoso onde eu te conto fragmentos de histórias criminais, histórias reais, histórias bizarras, histórias curiosas. E hoje eu vou te falar uma história que, assim, é complexa. Nossa, é complexa e como é. Se você gosta desse tipo de assunto, não deixa de se inscrever, porque além de me ajudar muito, você também vai receber todas as notificações aí no seu feed de inscrição sempre que eu postar um vídeo novo. Eu tô sempre postando vídeos curtos, vídeos longos, então eu acredito que vai ter muito conteúdo aí para você. E inclusive, não posso deixar de te lembrar que quando a gente chegar em 1000 seguidores, vai ter uma semana inteirinha de vídeos longos para vocês. Então, eu tô tendo que suar, porque esses são muito rápidos. E a gente já tá quase chegando em 600 pessoas, muito antes do que eu imaginei, na verdade. Então, muito obrigada por isso. Bora pro caso. Dylann Roof nasceu no dia 13 de abril de 1994, ou seja, hoje ele tem 30 anos de idade. Ele nasceu na cidade de Columbia, no estado da Carolina do Sul, nos Estados Unidos. Ele era filho de Franklin Roof, que era um carpinteiro, e Amelia Cowers, que era uma atendente de bar. O Dylann, nos primeiros anos de vida dele, ele viveu num ambiente bem hostil, porque essa parte da vida dele foi marcada pelas brigas dos pais. É dito que o Franklin, o pai dele, era uma pessoa muito abusiva de forma verbal e de forma física também, com todas as parceiras dele. Isso não foi diferente nem com a mãe dele e nem com a outra esposa que ele teve depois que eles se divorciaram quando o Dylann tinha 5 anos. Então ele logo começou um relacionamento com uma mulher que durou 10 anos, mas que era tão abusivo quanto, e o Dylann presenciava tudo isso. Quando teve a separação, o Dylann ele encarava isso como se ele tivesse duas casas. Então ele gostava muito de frequentar a casa do pai, muito de frequentar a casa da mãe, então ele estava sempre ali indo de uma casa para outra. Ele não tinha uma relação ruim com nenhum dos dois. O que se sabe é que ele respeitava demais as imposições do pai dele. Ele tem uma irmã mais velha, a qual a relação sempre foi boa também. Então, dentro da família dele ali, ele sempre teve relação boa com todo mundo. Aquela típica criança que tinha duas casas, né? Um dia ia para casa de um, outro dia ia para casa de outro. Quando queria tal coisa que tinha na casa só do pai, ele ia para casa do pai. Quando queria tal coisa que só tinha na casa da mãe, ele ia para casa da mãe. E por aí vai. Durante o crescimento do Dylann, ele desenvolveu o famoso TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. E qual que era a obsessão dele? Ele precisava lavar as mãos com muita frequência, porque ele achava que todos os lugares que ele tocava podia ter germes e bactérias, e ele ficava de fato muito preocupado com isso. Então ele estava sempre higienizando as mãos e limpando ali as coisas que ele tocava. Claro que isso era motivo de chacota na escola, as pessoas ficavam vendo ele com aquela agonia para poder se limpar, então as pessoas zoavam ele, né, faziam bullying com ele, e isso nunca afetou muito o Dylann, ele, tipo, falava, tá. Então ele sempre foi um garoto descrito como uma pessoa quieta, uma pessoa tranquila, uma pessoa absolutamente normal, e que era também uma pessoa que as pessoas não levavam a sério, que ele era um engraçadinho e tudo mais ali, perto dos amigos dele e da família dele. Outra coisa que ele também era obcecado era com cortar o cabelo. O cabelo dele crescia um pouquinho mais do que ele estava acostumado e ele já via necessidade de cortar. Esse cabelo ele usava desde pequenininho e usou o resto da vida dele toda. Sempre usou esse mesmo corte de cabelo. E ele realmente ficava muito agoniado quando ele percebia que o cabelo dele não estava do jeito que ele queria. Uma coisa que marca muito a vida do Dylann é que ele não era um bom aluno. Ele foi um aluno de média muito baixa. Ele tinha muita preguiça de tudo que envolvia escola. Ele não gostava de ir para a escola, para começar. Então, os pais dele deixavam ele na escola, ele fingia que entrava e depois matava a aula. Muitas vezes ele matou a aula para fumar uma verdinha quando ele já era mais velho, mas desde criança ele já tinha esse hábito de matar a aula. Ele não fazia dever de casa, que é realmente algo que os americanos dão muito valor. Então ele tinha que fazer dever de casa, ele não fazia, nunca entregava dever de casa. Outras coisas como a questão comportamental dele não era uma coisa, não era um ponto muito
específico, afinal de contas, ele não era uma pessoa problema, mas com relação a matar a aula, mentir, essas coisas, ele tinha esses probleminhas. Isso tudo era reportado para a família dele e nada era feito. Eles até conversavam com o Dylan, mas não adiantava nada. O Dylan, ele, além de tudo, mudou muitas vezes de escola. Durante os 9 anos que ele foi um estudante, ele mudou de escola 7 vezes. Então isso é muito para uma pessoa comum. Inclusive, no último ano que ele estudou, que foi em 2009, ele repetiu de ano. E aí, no outro ano, em 2010, ele resolveu que não ia voltar para a escola. Então, com 15 anos de idade, ele simplesmente toma essa decisão. E ele resolve que a escola não é para ele, que ele não vê sentido nenhum em ir para a escola. Afinal de contas, tinha que ficar fazendo dever de casa, coisas que, segundo ele nunca mais ia precisar para a vida dele. Então, ele resolve que ele não volta a estudar. Claro que isso foi um baque para a família dele, mas ele estava irredutível e estava decidido que não ia voltar. O grande problema de tudo isso foi que, ao invés dele não ir para a escola, mas procurar alguma coisa para fazer, tipo um trabalho de meio período, algum curso preparatório para alguma coisa, ele resolveu que não ia fazer nada. Ele simplesmente resolveu que ia ficar passando o tempo em casa mesmo. Então ele ficava a maior parte do tempo sozinho em casa, jogando videogame ou participando de jogos online no computador. Na verdade, o jeito que ele socializava, entre aspas, ali, era pelo computador mesmo. Então, como ele não estava indo mais na escola, ele não fazia nenhum curso, não fazia nada, não trabalhava, ele não tinha mais convívio social com ninguém. E isso preocupava muito as pessoas que estavam à volta dele, né? Tanto a mãe e o pai dele, como parentes, assim, à volta. Existem parentes que falavam que realmente estavam preocupados com essa falta de socialização dele, que não era normal um menino de 15 anos só ficar dentro de casa, não querer saber de estudar, não querer saber de nada. E esse era totalmente o caso do Dylan. Só que quando as pessoas de fora falavam, ele não escutava. A única pessoa que ele escutava na vida era o pai dele, que quando ele fez 18 anos, 18 para 19 anos, obrigou ele a entrar num serviço de paisagismo. Ele foi, né? Mas olha só, gente, de 15 para 18 ou 19 anos, ele ficou 4 anos parado à toa em casa. Pois bem, então ele começou a trabalhar como paisagista nessa empresa e eu não sei se a definição de paisagista nos Estados Unidos seria a mesma coisa que aqui, o que para mim parece surreal, uma pessoa que não terminou nem o ensino médio ser paisagista, porque que para mim, pelo menos, eu imagino que tem que fazer curso, né, e tal. Enfim, não sei. É dito que ele era um paisagista. E no trabalho as pessoas foram perguntadas de como era o Dylan e todo mundo falou que ele era um menino normal, que todo mundo sabia que ele não gostava de estar lá, que ele estava lá obrigado, mas que ele era uma pessoa normal, que ele era uma pessoa mais na dele, mais tímida, mas que ele conversava tranquilamente com todo mundo, que ele nunca deu indício de nada que não fosse algo comum ali para as pessoas da idade. Então, que ninguém nunca pensou que ele fosse capaz de fazer o que ele fez. Bom, ele também tinha amigos, normalmente, ele tinha amigos que ele tinha feito na escola, ele tinha amigos ali no trabalho também, então ele só não era uma pessoa que gostava de sair, mas ele gostava nessa época já de passar a maior parte do tempo que ele tinha livre bêbado, ou usando entorpecentes, ou então na internet procurando assuntos que eram do interesse dele, como, por exemplo, é o caso do racismo, que era uma coisa que ele procurava muito, ele pesquisava bastante a respeito disso. Ele era uma pessoa que tinha convicções da supremacia branca. Então, para ele, era um absurdo ele pensar que uma cidade próxima à cidade que ele morava tinha mais habitantes afrodescendentes do que habitante branco. Então, para ele, era uma coisa, assim, absurda. O que acontece, gente, é que ele não fazia questão de esconder isso para ninguém. Ele postava fotos indicativas disso no Facebook dele, por exemplo. Então as pessoas viam lá questão de outras pessoas que acreditavam na supremacia branca, sabe? Então grupos, enfim. Então ele usava imagens de grupos que eram assim, sabe? Então ele não escondia isso para ninguém. Só que daí ele fazer alguma coisa é um espaço até grande, né? Então as pessoas realmente ficaram sem entender, porque segundo as pessoas, um menino bom, um menino tranquilo, um menino que, sim, era preguiçoso, não queria fazer nada, mas que era um menino tranquilo ali na vida, fazendo coisas assim. Bom, durante essas pesquisas todas que ele ia fazendo a respeito de racismo,
e também questões violentas, né, como o índice de ataques de afro-americanos a pessoas brancas. Ele pesquisava tudo isso e aí ele chegou ali no caso do George Zimmerman. Esse caso aconteceu na Flórida em 2012. E o George Zimmerman, ele era um coordenador de proteção ali de um bairro, uma comunidade. É como se fosse para nós aqui um condomínio fechado, certo? Então, ele estava ali sempre prestando atenção em tudo que estava acontecendo e tudo mais. Acontece que tinha um visitante ali, o nome dele era Trevor, e ele era um afro-americano de 17 anos. E, por algum motivo, o George atacou o Trevor. Então, ele deu um único tiro que foi fatal para esse menino. E ele alega legítima defesa. Ele alega que o Trevor tentou atacar ele de alguma forma. Só que o que acontece é que, lógico, que depois que tudo aconteceu, ele mesmo ligou para a polícia chegou lá 2 minutos depois, e ele foi conduzido para a delegacia, ele deu depoimento, falou que era legítima defesa, e ele foi solto. Depois disso, aconteceram várias manifestações a respeito, porque as pessoas estavam julgando isso como crime de ódio. O Zimmerman não foi julgado, só que aí teve um promotor de justiça que conseguiu com que o caso do Zimmerman fosse a julgamento. Acontece que teve lá o julgamento e os oficiais chegaram ali no ponto que não tem prova suficiente para dizer que aquele lá foi um crime de ódio. Então, o Zimmerman foi solto. Ele não ficou preso hora nenhuma. Ou seja, gente, ele mata alguém, no início ninguém quer investigar, depois que investiga diz que não tem prova suficiente por... Nem preciso dizer que isso provocou muito mais manifestação. Afinal de contas, era muito esquisito, né? O cara branco comete um crime contra um afrodescendente e ele não é nem julgado a primeiro momento só porque ele disse que foi legítima defesa, né? Então, claro que teve muito mais manifestação e claro que a população ficou revoltadíssima com tudo isso que aconteceu. Bom, só a título de curiosidade, né, o Zimmerman, ele depois foi preso, mas não foi por conta desse caso. Em 2016 ele foi preso porque ele atirou contra um carro que estava ocupado. Então ele foi sentenciado a 20 anos de cadeia por tentativa de homicídio. Então a tentativa de homicídio dele deu 20 anos de cadeia e ele ter matado uma pessoa não deu nada. Isso, claro, de novo, teve muito mais comoção. Bom, voltando aqui para o caso do Dylan, o Dylan ele ficou sabendo dessa história e ele admirou o Zimmerman, e para ele o Zimmerman estava certíssimo, que tinha sim que temer os afrodescendentes. Então ele achava que realmente tinha que ter feito aquilo lá, não tinha outra opção. Ele não tinha, mesmo que ele se sentisse, mesmo que o Zimmerman estivesse se sentindo em perigo, ele tinha que fazer aquela execução e pronto. Bom, o Dylan estava convicto que ele tinha sim que fazer um extermínio racial. E ele estava tentando pensar em coisas e ele estava revoltadíssimo na internet, porque todo mundo que pensava como ele só falava e não agia, não fazia nada. Simplesmente demonstrava a frustração, a raiva de alguma forma ali e não fazia nada. E então ele resolve que ele tinha sim que fazer alguma coisa. O quanto antes ele resolve que ele tinha que fazer alguma coisa. Então ele começa a bolar um plano. No ano de 2015, que foi o ano que aconteceu tudo, ele largou o emprego e ele tinha sido preso 2 vezes. Todas 2 por invasão de área privada. E todas 2 num shopping. Nessa época ele já tinha 21 anos. Então ele realmente foi preso como um adulto normal. E aí ele foi liberado, né? Só que ele não podia... É tipo uma condicional que ele estava. Ele não podia fazer determinadas coisas e ele foi lá e fez de novo. E aí ele foi preso de novo. Mas depois ele foi liberado. Bom, e aí que em abril ele ganhou uma grande quantia de dinheiro do pai dele pelo aniversário de 21 anos dele, que agora teoricamente ele era um homem. Então ele pega esse dinheiro e ele vai até uma loja que vendia coisas usadas, inclusive armas. Então ele compra legalmente uma arma. E é importante lembrar que ele só compra legalmente essa arma porque houve um problema no sistema onde mostrava os antecedentes criminais. Então no Dylan não tinha nada, né? Então ele pôde comprar assim essa arma tranquilamente, que foi uma Glock. Ele já planejava comprar armas há muito tempo. Ele só não tinha condição financeira de fazer isso.
Mas depois que o pai dele deu uma quantia boa de dinheiro para ele, aí ele já tinha condição de fazer. Bom, o Dylan, então, ele começa a pesquisar coisas para colocar o plano que ele já estava há muito tempo na cabeça dele em ação. Então, ele começa a pesquisar lugares onde teria uma grande concentração de afro-americanos. E ele pensou em várias coisas, mas ele teve uma ideia de, em algum lugar, que as pessoas nunca iam iniciar uma guerra, digamos assim, contra ele, e ele teria tempo, né, espaço suficiente para conseguir fugir. Então, ele começa a pesquisar as igrejas onde as pessoas que frequentavam as igrejas eram pessoas afro-americanas. Bom, então ele encontra uma igreja em Charleston que ficava no centro ali mesmo, e ele resolve dar uma olhada, dar uma sondada. Nesse momento que ele está dando uma sondada, as pessoas convidam ele para entrar. Então ele entra e ele vê que realmente é uma igreja onde basicamente todo mundo era afrodescendente. Então ele fica ali nessa igreja, ele vê, começa a olhar ali o ambiente e tudo mais, e aí ele fala que ele quer voltar. Então ele vai para casa, ele, né, passa ali um tempo, aí que no dia 17 de junho de 2015 ele resolve participar de um estudo bíblico. Então ele vai para a igreja com o intuito, entre aspas, de participar desse estudo bíblico, mas só porque na verdade o plano era completamente diferente. O plano dele era de fato colocar o plano dele em ação e fazer um massacre dentro daquela igreja. E ele realmente o fez. As pessoas já estavam lá dentro da igreja, fazendo um estudo bíblico. Ele chega, estaciona o carro, inclusive ele estaciona o carro tão próximo ali que a igreja, que tinha uma câmera de segurança, consegue pegar o carro, consegue pegar a placa, consegue pegar tudo. Falando nisso porque essa informação vai ser importante daqui a pouco, tá? Então ele entra ali na igreja, ele ataca as pessoas, ele consegue tirar a vida de 9 pessoas e consegue machucar mais uma gravemente, e ele sai fugido dali. Afinal de contas, ele não queria ser preso. É óbvio que ele foi o caos, né? Uma pessoa que estava dentro da igreja foi quem chamou a polícia, e a polícia chegou, o resgate chegou, e quando eles chegaram lá, o Dylan já não estava ali. Bom, no dia seguinte do dia do ataque, o Dylan foi preso numa blitz. Bom, no dia seguinte ao dia do ataque, as imagens do Dylan, do carro do Dylan, já estavam espalhadas ali na região inteira. Todo mundo já sabia quem que era o responsável por aquele ataque. Todo mundo já sabia o que tinha acontecido. E aí, uma civil reconheceu o Dylan e o carro do Dylan quando ele já estava na Carolina do Norte. Lembrando que ele era da Carolina do Sul, né? Então ele atravessou basicamente o estado inteiro, tinha chegado em outro estado, e aí ela deu queixa, ela avisou a polícia que tinha visto e tinha reconhecido ele, que ele estava por ali. Então eles armaram uma blitz e conseguiram pegar o Dylan. Quando eles mostraram a imagem, né, ela decorou a placa e decorou qual carro que era, e foi fácil de reconhecer. O Dylan não ofereceu resistência, eles encontraram as armas lá dentro do carro dele, e ele falou que o plano dele era chegar no Mississippi. Um plano estranho, né? Porque ele subiu ao invés de descer. Mas enfim, esse era o plano. Bom, óbvio que ele foi conduzido para a delegacia para prestar depoimento, e aí quando as pessoas contam para ele a quantidade de pessoas que ele conseguiu deletar ali naquele momento, ele não acredita, ele acha que foi muito mais, né, do que ele realmente achava que tinha feito. Ele pensava que não tinha sido um estrago tão grande como foi, e ele abriu mão do direito dele de ser extraditado de novo para o estado dele, né, que seria a Carolina do Sul. Então ele não quis fazer isso, e com isso ele foi o primeiro americano a ser julgado tanto de uma forma estadual como de uma forma federal, pelo mesmo crime. O julgamento do Dylan aconteceu em 2016 e ele foi condenado à pena capital. O que acontece é que ele e a equipe de advogados dele entraram com vários recursos, que foi estendendo bastante ali a situação. E aí, em 2022, já tinha chegado na Suprema Corte, que decidiu que não tinha nada a ser alterado na pena do Dylan. Na verdade, é que eles estavam querendo dizer que o Dylan tinha problemas psiquiátricos, mas o Dylan não queria que os advogados fizessem isso. Inclusive, ele foi diagnosticado com algumas coisas como autismo, por exemplo, e ele não queria que isso fosse falado, porque aparentemente ele queria que a imagem dele continuasse uma boa imagem. Bom, o que acontece é que desde 2017 o Dylan está no corredor da morte lá em Indiana.
Bom, o caso do Dylan é bem complicado porque, né, afinal de contas, foi um ataque em massa, foi um ataque de ódio. É uma coisa que não tem nem como pensar em defender uma pessoa dessa, né? Uma pessoa que fez tudo isso porque simplesmente não gostava de pessoa afrodescendente. Ponto final. Então é bem complicado esse tipo de caso. Eu não me sinto nem confortável quando eu estou estudando e lendo a respeito da história desse tipo de pessoa. Mas tá aí, gente. A história do Dylan é essa. Não temos atualizações. Se tivermos, eu trago aqui para vocês em formato de vídeo curto. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!